Máquinas que pesam mais que aviões, que são mais altas que prédios, que engolem toneladas de terra, rocha e concreto como se fossem grãos de areia. Elas não aparecem em manchetes, não têm estátuas, mas sem elas, nenhuma das maiores conquistas da engenharia humana teria saído do papel. Cada uma delas foi construída porque uma tarefa, em algum lugar do mundo, era simplesmente grande demais para qualquer ser humano, ou qualquer máquina comum, resolver. E o mais impressionante é que toda vez que você achar que já viu o limite da engenharia, vai aparecer algo ainda maior. Neste vídeo, você vai conhecer 15 dessas máquinas. Imagine uma máquina tão pesada que, se ela pisasse errado, o chão de uma pedreira inteira poderia ceder. Antes de qualquer mina, qualquer estrada, qualquer barragem existir, alguém precisa empurrar montanhas de terra e rocha para abrir caminho. E isso não é trabalho para um trator comum, é trabalho para o Caterpillar D11. Ele é o maior trator de esteiras já fabricado pela Caterpillar e trabalha nas frentes mais brutais da mineração mundial, abrindo caminho onde nada mais consegue avançar. O D11 pesa mais de 100 toneladas, o peso aproximado de um avião comercial de médio porte parado na pista. Sua lâmina sozinha é mais larga que um ônibus e consegue empurrar quase 35 metros cúbicos de material de uma só vez. E aqui está o detalhe curioso. Apesar de todo esse peso, o D11 foi projetado para ser extremamente preciso. Operadores conseguem nivelar terrenos com centímetros de exatidão, mesmo pilotando uma máquina do tamanho de uma casa. Mas empurrar terra é só a primeira etapa. Depois que o D11 abre caminho, alguém precisa carregar tudo aquilo. E para isso, a engenharia foi obrigada a criar algo ainda mais monstruoso. Como carregar caminhões gigantes de mineração sem perder tempo com pás pequenas demais para a tarefa? A resposta foi a Le Tourneau L2350, reconhecida pelo Guinness World Records como a maior pá carregadeira do planeta. Ela pesa quase 270 toneladas e sua concha consegue carregar mais de 40 metros cúbicos de material em uma única moção. O suficiente para encher um caminhão de mineração de 360 toneladas em apenas algumas passadas. Seus pneus têm 4 metros de diâmetro, ou seja, um ser humano adulto mal alcança a metade da roda. E o mais curioso é que essa máquina não foi feita para ser rápida. Ela foi feita para ser implacável, trabalhando dia e noite, sem parar, alimentando o apetite interminável das minas mais produtivas do mundo. Mas de que adianta encher um caminhão gigante se o caminhão não for gigante o suficiente? Nas minas mais extremas do planeta, cada viagem custa tempo e dinheiro. Quanto mais material um caminhão carrega por vez, menos viagens ele precisa fazer. Então, em algum momento, alguém decidiu parar de pensar pequeno. Nasceu o Belazer, 75.710, fabricado na Bielorrússia, hoje reconhecido como o maior caminhão de mineração do mundo. Vazio, ele já pesa 360 toneladas. Carregado, chega a 810 toneladas. Sua capacidade de carga é de 450 toneladas por viagem, e seus pneus têm quase 4 metros de altura. E aqui vem o detalhe bizarro. Ele não é vendido montado. Suas peças viajam separadas até a mina,
onde uma equipe monta o caminhão peça por peça, como um quebra-cabeça gigantesco de aço. Só que carregar terra é uma coisa, escavar rocha compacta é outra completamente diferente. E para isso, precisou existir algo com uma mordida ainda mais brutal. Imagine uma concha, capaz de engolir uma casa inteira em uma única mordida. Quando a rocha é dura demais e o volume é grande demais, nem escavadeiras comuns dão conta. É preciso algo com força suficiente para arrancar toneladas de material de uma vez, sem parar. Essa é a função da Caterpillar 6090, uma das maiores escavadeiras hidráulicas já construídas. Ela pesa quase 1.000 toneladas e é movida por 2 motores diesel de 60 litros cada. Motores tão grandes quanto os usados em locomotivas. Sua concha tem 52 metros cúbicos de capacidade, o suficiente para encher um caminhão gigante de mineração em poucas conchadas. O detalhe mais curioso: se um dos motores falhar, a máquina continua trabalhando com até 65% da produtividade normal, usando só o outro, porque parar em uma mina significa perder milhões. Mas escavar rocha ainda é pouco perto do que a humanidade já construiu para arrancar terra em escala industrial. Existe uma máquina tão grande que virou lenda antes mesmo de ser desmontada. Em minas de carvão a céu aberto, remover a camada de terra que cobre o minério precisa acontecer de forma contínua, sem caminhões, sem pausas, porque cada minuto parado é produção perdida. Nenhuma escavadeira comum aguenta esse ritmo em escala industrial. A resposta é a 9020XPC, fabricada atualmente pela Komatsu sob a marca P&H e reconhecida como a maior dragline de mineração já colocada em produção. Ela pesa entre 7,5 mil e 8 mil toneladas, dependendo da configuração. E sua concha pode carregar até 122 metros cúbicos de terra em uma única passada, o suficiente para encher uma piscina residencial de uma só vez. Seu braço pode ultrapassar 130 metros de comprimento, alcançando um raio de operação maior que um campo de futebol. O detalhe mais curioso é que essa máquina não é uma relíquia de museu. Ela continua sendo fabricada e vendida hoje, sob encomenda, para minas que ainda precisam mover volumes de terra que nenhum caminhão daria conta de carregar. Imagine um guindaste tão alto que, se estivesse em uma cidade brasileira, ele olharia por cima de praticamente qualquer prédio. Na construção de usinas nucleares, peças gigantescas, como reatores, cúpulas de aço e blocos de concreto, precisam ser erguidas com uma precisão de poucos centímetros. O problema é que guindastes convencionais simplesmente não suportam esse tipo de carga. Foi para resolver esse desafio que nasceu o Big Carl, nome dado ao gigantesco Cerence SGC-250, atualmente em operação na usina nuclear de Hinkley Point, na Inglaterra. Quando totalmente montado, ele chega a cerca de 250 metros de altura. Isso é mais alto que um prédio de aproximadamente 80 andares e quase 6 vezes a altura do Cristo Redentor. Sua força impressiona ainda mais. Ele consegue levantar até 5.000 toneladas de uma única vez. É como erguer cerca de 3.300 carros populares, ou mais de 800 elefantes africanos, completamente suspensos no ar. Para não tombar durante essas operações, o Big Carl se desloca sobre quase 6 quilômetros de trilhos, apoiado em 96 rodas, enquanto utiliza mais de 50 enormes contrapesos de 100 toneladas cada. Só os contrapesos já pesam tanto quanto milhares de automóveis. E por mais absurdo que pareça levantar estruturas desse tamanho em terra firme, existe uma categoria de máquinas capaz de fazer exatamente isso. Em pleno oceano,
enfrentando ondas, ventos e correntes marítimas. É aí que entra a próxima gigante desta lista. Imagine um navio tão gigantesco que ele consegue retirar uma plataforma de petróleo inteira do oceano, sem precisar desmontar absolutamente nada. Durante décadas, quando uma plataforma offshore chegava ao fim da vida útil, milhares de toneladas de aço precisavam ser desmontadas peça por peça em alto mar. Era um processo que levava meses, custava bilhões e colocava centenas de trabalhadores em risco. Para acabar com esse problema, foi criado o Pioneering Spirit, considerado o maior navio do mundo em tonelagem bruta. Ele mede impressionantes 382 metros de comprimento. Para você ter uma ideia, é como colocar quase 4 campos de futebol enfileirados sobre a água. Sua capacidade também parece inacreditável. Ele consegue levantar de uma só vez plataformas de até 48 mil toneladas. Isso equivale ao peso de cerca de 32 mil carros populares ou de quase 8 torres Eiffel suspensas ao mesmo tempo. Seu segredo está no enorme vão entre os dois cascos. O navio simplesmente abraça a plataforma, posiciona gigantescos braços hidráulicos por baixo da estrutura e, em poucos segundos, ergue tudo de uma única vez. O que antes levava meses de desmontagem em alto mar, agora pode ser realizado em apenas algumas horas, reduzindo custos, riscos e revolucionando a indústria offshore. Mas existe uma máquina que leva esse desafio a outro nível. Em vez de apenas transportar estruturas gigantescas, ela consegue levantá-las, posicioná-las com precisão de centímetros e mantê-las estáveis, mesmo enfrentando ondas, vento e o movimento constante do oceano. Imagine um navio com 2 guindastes tão fortes que, juntos, conseguem levantar o peso de uma pequena cidade. No meio do oceano, instalar uma plataforma de petróleo ou uma turbina eólica não depende apenas de força. É preciso posicionar estruturas gigantescas com uma precisão de poucos centímetros, enquanto o navio balança sem parar por causa das ondas. Esse é o trabalho do Sleipnir, um navio guindaste semi-submersível operado pela empresa holandesa Heerema. Ele possui 2 guindastes gigantes, cada um capaz de levantar 10 mil toneladas. Juntos, são impressionantes 20 mil toneladas de capacidade. Isso equivale ao peso de aproximadamente 13 mil carros populares suspensos ao mesmo tempo. Mas a força é apenas parte da história. Seus guindastes conseguem trabalhar a mais de 1 quilômetro de profundidade e elevar estruturas a mais de 120 metros acima da água, o equivalente a um prédio de cerca de 40 andares. Desde que entrou em operação, o Sleipnir já instalou algumas das maiores plataformas de petróleo e parques eólicos offshore do planeta, realizando operações que poucos equipamentos no mundo conseguem executar. Mas existe uma missão ainda mais desafiadora do que levantar estruturas gigantes: criar novas áreas de terra firme, onde antes existia apenas o mar. Para isso, foi construída uma máquina que literalmente redesenha o mapa. Quando um país precisa ampliar um porto, aprofundar um canal ou até construir novas áreas sobre o mar, o maior obstáculo costuma estar escondido debaixo d'água. Enormes camadas de rocha que dragas convencionais simplesmente não conseguem remover. Foi para esse tipo de trabalho que nasceu a Spartacus, a maior e mais potente draga de sucção e corte autopropulsada já construída. Ela mede 164 metros de comprimento, praticamente um navio de guerra, e sua potência ultrapassa 44 mil quilowatts. O destaque fica por conta da enorme cabeça de corte. Sozinha, ela pesa cerca de 2.550 toneladas, o equivalente ao peso de mais de 1.700 carros populares. Girando continuamente, ela tritura rochas no fundo do mar a até 45 metros de profundidade, enquanto bombas gigantes sugam todo esse material para ser reaproveitado. Foi também a primeira draga desse porte, movida a gás natural liquefeito.
reduzindo significativamente as emissões durante operações que podem durar meses. Graças a máquinas como essa, países conseguem ampliar portos, construir ilhas artificiais e preparar a infraestrutura para receber alguns dos maiores navios do planeta. Mas remover milhões de toneladas de rocha debaixo d'água ainda não é o maior desafio da engenharia. Às vezes, a solução é atravessar quilômetros de terra, por baixo de uma cidade inteira. Quando a cidade de Seattle decidiu substituir um antigo viaduto por um túnel subterrâneo, os engenheiros precisavam escavar quilômetros de solo sem colocar em risco ruas, prédios e toda a infraestrutura da cidade. Para isso, foi construída Bertha, que na época era a maior tuneladora do mundo. Sua cabeça de corte tinha impressionantes 17,5 metros de diâmetro. É praticamente a largura de um prédio de 5 andares ou de uma quadra de tênis inteira. A máquina pesava mais de 6.000 toneladas e tinha quase 100 metros de comprimento, o equivalente a um campo de futebol. Na parte da frente, cerca de 600 discos de aço trituravam lentamente rochas e concreto, enquanto, atrás, a própria máquina instalava as paredes do túnel, deixando a estrutura praticamente pronta conforme avançava. Nem tudo saiu como planejado. Durante a obra, Bertha sofreu uma falha grave e ficou parada por quase 2 anos. Para consertá-la, foi necessário escavar um enorme poço até alcançar a máquina, realizar os reparos e só então retomar a escavação. Apesar dos atrasos, ela concluiu sua missão e entrou para a história como uma das maiores tuneladoras já construídas. Mas se Bertha perfurava a terra por dentro, a próxima máquina faz exatamente o contrário. Ela remove montanhas inteiras por cima, arrancando milhões de toneladas de solo com uma única roda de aço. Uma roda de aço do tamanho de um prédio de 7 andares gira lentamente, enquanto devora uma colina inteira. Nas minas de lignito da Alemanha, era preciso remover camadas gigantescas de terra sem interromper a operação. Parar essa máquina significava perder produtividade em uma escala gigantesca. A resposta foi o Bagger 293, considerado pelo Guinness World Records o maior veículo terrestre já construído. Ele tem 96 metros de altura, equivalente a um prédio de mais de 30 andares, 225 metros de comprimento e pesa mais de 14.000 toneladas. Sua roda de 21 metros de diâmetro, equipada com 18 enormes caçambas, consegue remover até 240.000 metros cúbicos de terra por dia. O mais impressionante é que esse gigante realmente anda. Ele se move sobre 12 esteiras a poucos metros por minuto, distribuindo tão bem o próprio peso que consegue avançar sem afundar no solo. Mas retirar a terra é apenas metade do trabalho. Depois de escavado, todo esse material precisa ser transportado. E foi aí que nasceu um dos maiores sistemas de transporte contínuo do planeta. Na maior mina de cobre do Chile, chegou um momento em que os caminhões deixaram de ser a melhor solução. À medida que a mina ficava mais profunda, transportar o minério até a superfície consumia mais tempo, mais combustível e custava cada vez mais caro. Era preciso encontrar uma alternativa. A resposta veio com o sistema de transporte contínuo desenvolvido pela Tacraf, em parceria com a ABB, considerado um dos mais potentes já construídos. Ele percorre quase 13 quilômetros e vence um desnível de 1.200 metros, levando o minério das galerias subterrâneas até a superfície. Com capacidade para transportar 11.000 toneladas por hora, o sistema substituiu cerca de 120 caminhões gigantes trabalhando ao mesmo tempo. Outro detalhe impressionante é que ele foi o primeiro do mundo a utilizar uma correia de aço ST-10000.
resistente o suficiente para suportar o próprio peso em túneis extremamente inclinados. Com isso, a mina economiza cerca de 130 milhões de litros de combustível por ano e reduziu drasticamente suas emissões de carbono. Mas nem todas as máquinas gigantes foram criadas para mineração. Algumas nasceram para transportar uma das cargas mais valiosas e delicadas já construídas pela humanidade. Levar um foguete até a plataforma de lançamento parece simples. Na prática, é uma das operações mais delicadas da engenharia. Depois de totalmente montado, um foguete precisa percorrer vários quilômetros sem sofrer vibrações ou inclinações que possam comprometer a missão. Para isso, a NASA desenvolveu os Crawler Transporters, conhecidos como Hans e Franz, utilizados desde o programa Apollo até os foguetes mais modernos. Cada veículo pesa cerca de 2.700 toneladas, mede 40 metros de comprimento por 35 de largura e transporta conjuntos que ultrapassam 8.000 toneladas. Carregado, avança a pouco mais de 1 km por hora, mais devagar do que uma pessoa caminhando. O mais impressionante é que essas máquinas continuam em operação até hoje. Construídas na década de 1960, elas ainda percorrem o mesmo caminho de pedras usado durante as missões Apollo, agora transportando a nova geração de foguetes da NASA. Mas nem toda obra de engenharia acontece em terra firme ou rumo ao espaço. Algumas enfrentam um inimigo muito mais imprevisível: a força constante do oceano. Ondas de até 20 metros podem destruir um porto inteiro em poucas horas. Para impedir isso, é preciso construir uma barreira capaz de enfrentar a força do oceano todos os dias. Essa proteção é formada por enormes blocos de concreto chamados tetrápodes. Cada peça pode pesar dezenas de toneladas e precisa ser posicionada com precisão absoluta, mesmo em meio às ondas e às correntes marítimas. Para realizar esse trabalho, a engenharia desenvolveu embarcações e guindastes especializados, verdadeiros instaladores de quebra-mar, capazes de erguer, transportar e encaixar cada bloco no lugar exato, como um gigantesco quebra-cabeça montado dentro do mar. O mais curioso é que os tetrápodes foram projetados justamente para nunca se encaixarem perfeitamente. Suas formas irregulares dissipam a energia das ondas, fazendo com que o próprio caos seja a principal defesa contra o oceano. Mas existe uma obra que supera até mesmo essas estruturas. Ela não protege a costa, não fica ancorada em um porto e nem depende da terra firme. Ela funciona sozinha, em pleno oceano. No meio do oceano, existe uma estrutura tão gigantesca que parece uma cidade flutuando sobre a água. Durante décadas, explorar gás natural em áreas muito distantes da costa significava construir longos gasodutos ou transportar a matéria-prima até fábricas em terra. Era uma operação cara, lenta e extremamente complexa. Para eliminar essa etapa, a Shell desenvolveu o Prelude Effet LNG, a maior estrutura flutuante já construída pelo ser humano. São 488 metros de comprimento, quase 5 campos de futebol enfileirados e cerca de 600 mil toneladas quando totalmente carregado. Dentro dela, o gás é extraído, resfriado, liquefeito, armazenado e transferido para navios. Tudo sem sair do meio do oceano. O mais impressionante é que essa gigante foi projetada para permanecer décadas no mesmo ponto, funcionando como uma verdadeira fábrica flutuante, muito longe de qualquer porto ou cidade. Tudo começou com um trator. Depois vieram caminhões do tamanho de casas, escavadeiras capazes de mover montanhas, guindastes que levantam milhares de toneladas e navios que transformam o próprio oceano em um canteiro de obras. Cada uma dessas máquinas nasceu para resolver um desafio que parecia impossível. Sem elas, não existiriam grandes pontes, túneis, portos, plataformas de petróleo, minas ou cidades como conhecemos hoje. Elas mostram que,
Quando um obstáculo cresce, a engenharia responde construindo algo ainda maior. E olhando para tudo o que vimos até aqui, fica difícil não pensar em uma coisa. Se hoje já somos capazes de construir máquinas desse tamanho, o que será que a humanidade ainda será capaz de criar nos próximos 50 anos? Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo Gigante da Engenharia. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo Gigante da Engenharia.